ao nosso evento, né? Um evento que a gente provavelmente nós vamos ver os 200 anos, né? Os 100 anos, tá? O Peixoto aqui levantou que acho que pode ter. Quer reservar a vaga dele aqui no dia. Já vou agendar ele lá. Não me coloca nesse fim aí. Então, a sociedade, os esforços do professor para montar uma instituição já começa logo depois de 1900, né? Ele tinha 19 anos e ele já fundava uma revista Alcione, né? 1900 e pouco, ele tinha 19 anos, 1902. Ele pertencia a uma loja da teosofia americana, Alcione era tesoureiro da loja teosófica da Blavatsky, né? Sei lá, né? Aí já tinha uma revista Alcione, então a tentativa dele, desde os 19 anos, de ter uma instituição, né? Para cumprir a missão dele. Quer dizer, anteriormente ele teve na Índia, né? Com 16 anos, então ele já sabia mais ou menos o que ele tinha que fazer, a missão dele no Brasil. Aí em 1916 ele funda uma instituição, é quase como se fosse um clube, né, chamado Samyama, né? Chegou a ter 150 membros, né? Samyama era. E depois de 1919, ela terminou, ela fechou, não tinha condições. Mas chegou até a editar alguma revista também, a Samyama. E Dharana, Dhyana, Samadhi são passos da yoga de Patanjali. Eu falava Patanjali, mas eu vi uma gravação do programa Patanjali. Eu acho que ele errou, você estava certo. Eu acho que eu estava certo. Ele foi para ele, ele errou, né? Eu falava Então, são passos da yoga de Patanjali, ou Patanjali, né? Você vai do Dharana, né? A concentração do pensamento, aí Dhyana, você cai como se fosse a superinteligência, na intuição, e depois Samadhi ou Samyama é o êxtase total, a integração. Então, a primeira instituição nossa, que foi fundada em 1916, que a outra Alcione era da Sociedade Teosófica de Blavatsky. Foi então o Samyama, quer dizer, corresponde ao último passo da yoga de Patanjali, né? O Patanjali foi o mentor da sociedade, né? Então começa esse Samyama, começa em 1916, 1919, essa instituição fecha. E ele continuando fazendo reuniões na casa dele, né? Aí, em 1924, né, se apresentaram 7 seres, 7 domingos seguidos, né, seres ligados às 7 linhas, né, são 7 planetas sagrados. Né, e o 8º foi 10 de agosto de 1924. Na verdade, a ata de fundação tinha 14 pessoas que assinaram a ata de fundação, e ele deu o nome de Dharana, né? Que é esse passo da yoga. Tem Dharana, Dhyana e Samadhi. Né? Então ele deu o nome de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, 1924. Né? Então é exatamente essa instituição que nós estamos comemorando 100 anos, que ela começou com 14 pessoas assinando a ata, né? Foi fundada ali em 1924. Então nós estamos comemorando exatamente. A Ubiose hoje ela tem 100 representações, departamentos no mundo inteiro, né? Tem Londres, Portugal, Porto, Lisboa, né? Tem Paris, tem várias representações em vários lugares, né? E aqui no Brasil, né? Então a Ubiose ela tem se tornado uma instituição cultural, né? Ela tem promovido eventos culturais, né? E principalmente cursos de iniciação, né? Onde ela propicia, né? Yogas, né? Aquele sucesso do Oriente, quando o professor esteve lá no início do século XX, 1900, né? E veio sob a tutela de daqueles mosteiros tibetanos, né? Então veio alguns exercícios, né? Que a gente chama de yoga, né? Raja Yoga, né? Para o desenvolvimento integral, né? Das pessoas que se interessavam por esses assuntos. Então, essa sociedade chamada Dharana,
era uma quinta rama, né, do budismo tibetano, né, do norte da Índia, do oeste do Tibete. Então, a Dharana que foi fundada em 1924, era a quinta rama do budismo, né, do budismo do norte da Índia e oeste do Tibete. Então, ela era uma instituição, vamos dizer, puramente budista. Ela começa como budista, sob orientação dos mosteiros tibetanos, Lhasa, de Gazé, Naringol, na Mongólia, né? Então, alguns mosteiros que enviavam correspondência, o professor tinha estado lá, também lá em Srinagar, né? Então, ela é uma instituição puramente budista, porque ele ainda estava num estágio de preparação, o professor ainda estava sendo iniciado, sendo orientado, né? Somente em 1928, né, quando os mestres que tinham contato com ele, né, que orientavam a sociedade, declarou ele como se já pudesse cumprir a missão dele, né? Então, a partir de 1928, ele termina a Dharana, que era uma instituição budista, e ele funda uma outra sociedade chamada Sociedade Teosófica Brasileira, em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky, né? Porque a Helena Petrovna Blavatsky também foi uma viajante, né? Ela viajou no norte da Índia, esteve aqui nas Américas, entrou em contato aqui com essas comunidades dos Incas, né? Do lado de Chichen Itza, né? Então ela foi uma mulher que viajou muito, conseguiu entrar no Tibete. Isso foi no século XIX, né? Ela conseguiu entrar, ela era russa, né? Ela era casada com um general, quer dizer, ela casou, mas não teve noite de núpcia, não. Porque ele era muito velho, né? O general Blavatsky, a única coisa que ele ficou com dele, do marido dela, foi o nome, Blavatsky. E era nobre, né? Aí ela fugiu no dia, na noite do casamento, a Blavatsky vazou e o noivo está esperando ela até hoje, até a noite de núpcia com ela. Hã? Coitado. Coitado. E isso causou muito problema para ela, porque ela tentava entrar no Tibete, e o Tibete era uma possessão britânica. E aí, para ela entrar, era uma complicada. Ela entrava, os ingleses botavam ela para fora, porque ela era nobre russa, né? Tem um nome russo, achava que era espião. Ela conseguiu entrar, mas ela se fantasiou de mendiga mesmo. Ela chegou a pegar as terras, passar assim na cara, né? Aí, com um gurizinho, ela conseguiu entrar no Tibete. Os ingleses acharam que não era uma nobre russa, né? Aí ela passou anos ali, ela entrou em contato ali com o Kyuté, né? Que é o livro da tradição chinês tibetana, né? E daquele livro Kyuté tem vários livros que comentam o Kyuté, inclusive a Estância de Dzyan. A partir das Estâncias de Dzyan, Blavatsky desenvolveu toda a teoria dela, né? Todos os conhecimentos dela veio a partir das Estâncias de Dzyan, né? Os livros lá da Sem Ideia, a Secreta, né? E nós bebemos na mesma fonte, nós como biólogos bebemos na mesma fonte, né? Os conhecimentos de antropogênese, a história das raças, então nós bebemos nessa mesma fonte. Por isso que o professor deu o nome, logo depois que ele fechou Dharana, que era uma instituição budista, ele fundou a Sociedade Teosófica Brasileira em homenagem a ela. Só que aí já era característica, já a Sociedade Teosófica Brasileira já juntava Oriente e Ocidente. Então ele juntava a tradição maçônica, dos maçons, né? Porque o cristianismo primitivo, o cristianismo mais puro, com o budismo. Então a Sociedade Teosófica Brasileira era uma fusão do Oriente com o Ocidente, né? Budismo e o budismo e maçonaria. Tanto que a estrutura nossa, por exemplo, a Sociedade Teosófica de Blavatsky, ela não tem essa estrutura de iniciação, de graus, não tem nada disso. Mas nós, com a influência maçônica, como nós somos uma instituição maçônico-budista, nós temos essa estrutura de graus, né? Nós trabalhamos com os 4 graus do budismo, né?
Então somos diferentes da sociedade de Brasília, porque ela não tem essa estrutura, mas nós herdamos isso da maçonaria. E até hoje nós temos muito contato com a maçonaria. Muitos departamentos nossos funcionam em lojas maçônicas. Assim como eles também, em São Paulo, por exemplo, um dos departamentos de São Paulo também funciona numa loja maçônica. Então nós somos assim, nós editamos revistas junto à maçonaria da grande. Nós em Cuiabá nós temos uma revista, né, que é editada pela Grande Loja de Mato Grosso, Grande Oriente de Mato Grosso, a Oriente Independente de Mato Grosso e o Biose, né? Então é uma revista que a gente edita junto. Então nós temos acordo, cooperação com a Grande Oriente do Brasil, né, onde eles não têm sede. Eles usam a nossa, onde nós não temos, Cuiabá, por exemplo, o Biose funciona dentro de uma loja maçônica, né? Então nós temos essa promiscuidade, né? Por exemplo, a loja Nova Era, aqui em Campo Grande, foi fundada pela gente. Tanto que o primeiro venerável da Nova Era foi o Castro, que era nosso irmão aqui, junto com outros irmãos nossos. Nós estamos afundados, inclusive o nome Nova Era tem tudo a ver com a Eubiose, né? Então a gente tem essa. Então essa sociedade teosófica brasileira tinha essa mistura, né? De maçonaria, eubiose, oriente, a maçonaria representando o Ocidente e o budismo representando o Ocidente. Então foi. Mas ele, durante a vida dele, ele sempre falava no termo eubiose, né? Eubiose, ele fez vários, tem mais de 30 referências, artigos que ele falava eubiose. Eubiose é um estado de consciência, né? Eubiose seria a integração do sujeito lá com o universo, uma integração harmoniosa, né? Tanto que na medicina tem o termo disbiose. Disbiose é a disfuncionabilidade. E eubiose é a funcionabilidade. Então o cara que está funcionando harmonicamente é eubiose, né? Então o estado de consciência. Então o objetivo dele era conseguir o estado de consciência eubiose, né? Aí em 69, ele morreu em 63. Aí em 69 o filho dele que assumiu já mudou o estatuto e já transformou a sociedade teosófica brasileira em sociedade brasileira de eubiose. Então nós temos essa transição, né? E só fazendo um pouquinho do histórico, né? Do que aconteceu. Nosso departamento aqui de Campo Grande foi fundado em 59. A Odelinha está aqui, a venerada Odeli. Ela testemunhou o funcionamento do departamento, né, em 59. Ela está na cidade desde 54, né? Inclusive, você está sendo homenageada na convenção lá em Chavantina, né? Você tem mais de 50 anos ativa no departamento, né? Você está plenamente ativa lá, né? Então, e aqui a gente também pretende homenagear você. Nós temos uma sala lá que nós abrimos, uma sala de estudos que está com o nome dela, né? Odeli Ferraz Peixoto, né? Sala de estudo que nós temos. E a nossa ideia também é conversar um pouco com a Odeli, trazer ela aqui, a gente conversar. Por isso que eu falei, vamos sentando aqui, dona Odeli. Então, fazer uma conversa. Ela tem uma experiência muito grande, né? Teve ocasiões que ela foi para. Em 56, ela foi para São Lourenço, ela e o Valmir, o falecido irmão. Pode ser, fica à vontade, né? E o 56, o professor estava reclamando que nós temos as cidades em torno das nossas sedes. O professor sempre está reclamando que tem pessoas ali atuando, né, que a gente chama de sistema geográfico. Na época ele tinha um evento importante e não tinha pessoas lá em São Lourenço. O Valmir era prefeito de Amambai, né? O prefeito ele renunciou uma lá, foi para São Lourenço. Aí eles ficaram um ano lá, 56. Aí eles voltaram para Campo Grande. E então aí estão tocando no departamento, né? E exatamente a ideia minha é a gente conversar um pouco com a Odeli, conversar um pouco, se vocês quiserem fazer.
Vamos ver que nos 89 anos, cabeça já... Mas é tão 89, tem que mais estar lúcido, tá mais que a gente. Né? Então, você podia falar um pouquinho para a gente como é que era no início, quando em 49, até a fundação do departamento, como é que era, assim, como é que funcionava, né? Em 49 foi quando o Valmir entrou para a Biose, né? 49. Foi convidado aqui pelo Angeline, aqui em Campo Grande. Agora, depois, você está fazendo as perguntas. Não, 40. Mas na época vocês faziam o curso por correspondência, né? Mas nessa época ainda não, né? O Valdir Angeline, que foi o irmão fundador daqui, nessa época ainda não estava, não. Mas depois, quando eu casei, nós casamos em 53. E ele, como prefeito da cidade, ele estava ali, e quando veio, né? Não casei, ele até me falou assim: olha, eu vou casar, mas só não quero que você me atrapalhe de uma filosofia que eu tenho, que eu vou seguir. Aí, em 53 nós casamos, em 54 ele já me filiou na série Peregrino, que foi a do Vidal, né? Então a gente recebia mensalmente. Ainda havia um questionário para você responder. Você aprendeu, né? Exato. Aí nós ficamos em Amambai, quando o professor chamou que quem pudesse ir para São Lourenço, em 56, que poderia ir, né? Mas Valmir estava ali na prefeitura, então ele fez o seguinte, falou: olha, eu vou renunciar à prefeitura e nós vamos para lá, para São Lourenço. Chegamos lá, a gente ficou ali convivendo, assim, alugamos uma casa, tudo, fomos ao templo, mas assim, tudo era muito velado, não tinha uma liberdade, assim, que a gente hoje conversa, assim, não, a coisa era bem fechada. Aí nós chegamos, fomos ao templo, né, não sabia se podia entrar também aos templos, mas um amigo nosso, comandante Vilas Lobo, que falou: olha, vou fazer o seguinte, só de vocês virem para cá, você já pertence à série interna. Daí ele nos levou, eu e o Valmir, vou levar vocês em frente ao professor. Vocês chegam lá, não vão pegar na mão dele, só fazem coisa. E daí a gente, então, fomos, né? Chegamos lá, frente ao professor sentado, ele não sentava no centro, sentava sempre ao ladinho da parede, né? E o Jefferson junto com ele. Né? E então ele olhou, cumprimentamos, olhou para o Valmir e falou assim: da tribo dos Parecis. Só que ele falou para a gente. Aí nós ficamos daí para frente. Nós frequentamos toda noite a casa deles, depois fizemos amizade com Alvin Schroeder. E lá, diante de tudo isso, o professor sentado, ali, e só dando revelações, né? E os irmãos maiores, que eram, na época, a coluna J. Ferreira, né? E o Tancredo já havia falecido, e ele só escrevendo as revelações, que o professor não olhava, ele olhava assim para todos, ele não fixava numa pessoa só. Porque o que ele estava falando, quem aproveitasse escrever, né? Porque não tinha nem gravadora naquela época, né? Então, aquela gente ficou ali toda noite à casa do professor, e ele dando as revelações, até que um dia... Não, aí nós ficamos com direito a assistir os rituais, que não entrava, né? Era vedado. Então, estando nós um dia por lá na sede, eles nos chamaram, nós fomos para dentro, o Vidal, ele não morava em São Lourenço nessa época. Ele morava no Rio, mas ele ficava hospedado no templo. Vidal é o instrutor dela, que depois as correspondências do Vidal, né? Ele era o mordomo ali do templo. Também era o chefe templário, né? Então, sei que a gente ficou ali, começamos a frequentar a casa do professor toda noite, aquele mundo de gente sentada em volta, e o professor falando as revelações. E o Ferreira, que era a coluna J, anotava, não tinha nem gravador, né? E mais os outros irmãos. Tinha aquela época, ali junto do templo, o general Pimenta, que era genro dele, né? O comandante Vilas Lobo, que era
veio do Rio também, eram pessoas que trabalhavam pelo templo assiduamente, ali em frente morando todo mundo que tem as casas ali, nessas filas, né? Em frente ao templo. E quem mais tinha? Era o General Pimenta, Vidal, o comandante Strauss, que até escreveu um artigo no Cruzeiro, e o comandante Guimarães, e o de Rio Faria, né? Que ele vinha e ficava. Então, Você, não tá, né? Você. Não, mas você nota que tem muito militar na Arviosa. Porque o pessoal, às vezes, vinha aquele movimento, eles vinham lá, né, para ver o que está acontecendo. Aí me ajuda que eu lembrar que eu não. Que ano que foi isso, Castelo? Que ano que foi exatamente? 53. 53. Aí não se como a gente aí frequentamos, que eu estava na casa da Dona Helena, foi maravilhosa, deu todo um paro para a gente, da gente ter ido tão longe para lá, né? E a gente, então, teve aquela convivência maravilhosa com o professor, sempre distante dele, nunca pegava dele, frequentando a casa. Sempre a gente. Mas, o que mais que esses. Não, eu vou só não, tá? Que ele tá falando assim, tá falando de comandante não sei o quê, Coronel Aldo. O Coronel Aldo. O próprio coluna do professor, era o comandante Tancredo, é o almirante da Marinha, era o coluna. Tinha o engenheiro, né, que era o Tancredo. O Ferreira, né? O Tancredo. Mas o Tancredo já havia falecido, né? Mas naquela quando você foi, você não conheceu ele. Mas era o que faziam o que a gente chama de coluna, né? Sempre coluna. São duas colunas da maçonaria, a J e B, né? O J era o conhecimento, era o Ferreira, o engenheiro, e a coluna B era o comandante Tancredo, né? Obrigado. Era o almirante da Marinha, né? Então tinha muito militar lá, porque eles entravam lá para ver o que é esse negócio aí, e acabavam ficando lá, e ficavam, né? Ficavam muito. Os ensinamentos. Bom, depois a gente. Quer tomar? Estou tomando, obrigada. E a gente ficou um pouco lá, mas não tinha campo. Na época a família era agrimensor, né? Não tinha assim o que fazer, porque assim, lugar pequeno, né? Aí ficou um pouco, ele falou, olha, viemos embora, viemos para cá. Chegando aqui, tinha uma reunião com os Petengil, aquele tempo. O pessoal de Campo Grande já estava se agitando para fazer um departamento. Já tinha os biotas. Já tinha gente aqui. Nós ficamos um pouco aqui, depois fomos para o meu pai e o meu sogro, como políticos, pediram para o Valmir voltar, e ainda falou para mim, eu vou voltar, vou me candidatar e vou ganhar, ainda falou, e vou limpar meu nome, porque ele pensou, não ficou muito agradável politicamente, né? Politicamente foi um desastre. Mas aí voltamos, lá mesmo, como prefeito, ele tinha um departamentozinho pequenininho lá, meia dúzia de lá em Amambai. Em Amambai. Daí que a gente veio da cá, voltamos para cá, para Campo Grande, ele voltou, assim, como terminou o mandato, e nós ficamos um mês só, e viemos embora para cá, por causa da eubiose, né? Que tinha campo, tinha os irmãos, né? Então a gente voltou para cá, aí que nós íamos, mas indo sempre a São Lourenço, fim de ano e no meio do ano, que aquele tempo o Valmir nem era deputado, não tinha só... Mas você tem que lembrar que lá em Amambai você falou que a prefeitura, seu Valmir era prefeito e arrumou uma sala lá para o biólogo, funcionava dentro da prefeitura. Quando o Valmir foi prefeito, na posse, já estava o comando do 17 inteiro. Foi quando eles ficaram, os militares entraram mesmo, lembra, né? Na época. Mas só que nós ficamos amigos, muito amigos, tanto com o Coronel Pereira, há quanto tempo? E o comandante, daí o Valmir terminou a construção da prefeitura e deixou a sala para os vereadores. Só que os vereadores já estão um pouco, que ele reunia não para a sala. Aí ele sabe que eu vou começar a abrir um departamentozinho aqui nessa sala. E aí tinha meia dúzia lá dentro toda, ele ia lá dar aula e tudo. Aí tinha um político lá, foi ao quartel. Chegou para o coronel Meirelles,
Ele era o comandante. Falou, olha, 17º batalhão. O comandante do 17, né? Aí foi esse político que falou, olha, eu vim aqui fazer uma denúncia. Aí ele falou, pois não, o que o senhor quer? Então chamou o capitão, ele até falou, traz a máquina, aquele tempo era a máquina. Vamos escrever. Não quer. Falou, mas o que é? Que ele está tendo reunião comunista. Aí dentro da prefeitura. Aí o comandante falou, bom, então você vai assinar, porque sem assinar sem denúncia não tem valor, né? Aí ele, não, assinar eu não quero. Falei, então sou convidada a se retirar. Aí nós ficamos por lá, foi quando a gente veio para cá. Mas ele não chegou a ser preso, né? Nem chegou. Não, ele foi preso como vereador. Foi porque quando o Goulart já tinha sido tirado, um vereador de Amambai, por simplicidade dele, né? Ele mandou um manifesto dos vereadores de Amambai, mas não deu outro, prenderam todo mundo. Só que o Valmir era da reserva, né? Era militar da reserva, ele não foi preso, né? Foi no quartel, né? No quartel, porque era oficial da reserva. E o comandante do quartel era casado com muito amigo nosso, até com uma amiga nossa da gente. Então, teve problema. Em seguida, ele já saiu, porque 2 dias, 3, já liberaram ele, né? Mas eles mandaram um manifesto justamente na época de 64. Na hora que estava saindo. Deram o golpe e receberam o manifesto. O manifesto em favor do general Lodge, que foi contra o golpe. Que foi o que resistiu, né? Isso aí, daí que a gente foi para... Voltamos aqui, começamos o departamento com essas reuniões, assim, lá numa como é que chama? Serraria. Começou uma salinha lá. Começou todo mundo. Aí nós íamos sempre para praia, assim, para Salvador, e vínhamos para São Lourenço. Chegamos em São Lourenço, o Valmir falou, você anima a fundar o departamento? Me ajudar no departamento? Eu falei, ajudo. Aí ele falou, então eu vou falar com a mãe Helena. Só que ele falou, não, vou falar com a Verinha antes, né? Aí o Valmir foi lá, a Verinha falou, não, você vai falar com ela. Porque, inclusive, tinha uma revelação ontem, que até tem aqui, o professor falando no Valmir e para o roncador, né? Porque... E não fui porque ele não viu, senão eu teria ido. Você junto, né? Tinha que ir junto. Aí nós somos da mãe Helena. O Valmir falou, ela ainda olhou para o Valmir e falou, olha, vocês tinham que voltar lá para o Manu. Mas eu vou dar uma colher de chá para vocês. Vocês podem abrir o departamento aqui, né? Aí que nós começamos na garagem, tinha o João Bombom, a Maria aqui também. Começou na garagem, né? Que você frequentou lá. Do João Bombom. Pertinho do Massi, né? Uma garagem lá. Estacionamento, né? Era de estacionamento lá no fundo, uma salinha, mas a gente não pagava aluguel, né? Então, foi. Aonde foi vocês? Diversas pessoas frequentaram, né? Aí que depois a gente foi... O momento que eu estava no Tesouro do Estado, aí ele falou, começou, tinha já esse terreno aqui, sido comprado o pessoal já tinha comprado o terreno. Pelo Clementino. Clementino, João Bombom, o Castro, né? Que foi um lutador assíduo pelo Biose dentro de Campo Grande. Inclusive, eu estava falando do Castro, eu estou pensando em dar o nome do Castro naquela... Nós vamos criar uma biblioteca infantil. Exatamente. Dar o nome do Castro, porque ele... O Castro foi um lutador, viu? Olha... Ele foi o venerável, foi o primeiro venerável da Nova Era. Esse vai chamar órgão, né? Ele que comprou e ele doou para a sede. Eu sei que a gente o Valmir foi trabalhando, foi conseguindo, com um padre ali construiu de graça, praticamente aqui, né? Quem? O Paulinho. Paulinho era ele não era da sociedade, né? Ele construiu sem porque a gente tinha que comprar os materiais, você foi estruturando, construindo, acho que não foi de graça, né? Acho que você não cobrou, né? Nada. Eu era da Ubiosa. E nós vendíamos... Ele não era da Ubiosa, era só... Ele não era. Era só eu. E eu ainda achava, se olhava para ele e falava, tem a impressão que ele não vai ter perfil para Ubiosa, acho que ele não gosta. Mas ela esquece de falar uma coisa, que o Valmir, ele aposentou como fiel do Tesouro do Estado. De diretor do Tesouro do Estado. Era o secretário financeiro do Estado de Mato Grosso.
Aí quando eles faziam rifa para vender, assim, ele ia procurar o gerente de banco. Eles ficavam com o talão. Talão, ele era o fiel do tesouro, o Valmir era porque dono da caixa forte do estado. Sexta-feira aí o depósito de todo o estado, né? Como é normal. Estado de Mato Grosso, depois, agora do Sul, né? E depois ali ficava sempre de sexta-feira, né? Aí fica sábado e domingo o estado não. Aí então, e assim foi nós construindo aqui. O Valmir dava aula, segunda aula, todo dia, não tinha uma pessoa, né, para ajudar, só ele dando aula. Vocês lembram, né? E a gente, às vezes tinha até um jantar político, essas coisas de política, né? Vamos nessa, você precisa. Ele falou, não, como é que ele falava para mim? Primeiro a obrigação, depois a devoção, uma coisa assim. Aí vem aqui, assistir aqui para depois ir no jantar, né? Ele nunca abandonou. Ele foi assim, uma coisa firme mesmo. Instrutor, né? Gostava de ensinar, mas o que mais? Criança também. Se você olhar o arquivo aqui, tem muita doação de banco daqui para a construção. Porque ele era o fiel do tesouro, né? Além do gerente pegar o talão todinho para vender, né? Aí, mas você olha os documentos, tem muita doação dos bancos que davam para os funcionários, né? Porque ele era o dono da chave do dinheiro. Mas que ele foi assim, foi um lutador em todos os pontos, que ele foi dedicadíssimo, a vida inteira. O resto para ele, né, era eubiose mesmo. O que vocês querem? Tem que perguntar. Vocês falaram. Estou aqui para responder. Eu não sei. É que vocês da época, poucas pessoas que estavam convivendo. Vocês todos são novos aqui, né? No departamento. Ou a Ana Maria, que é a mais... o mais antigo, uns já morreram, outros... eu cheguei aqui em 88, mas isso aqui já está tudo pronto, eu não participei de nada. Que essa construção desse... Aí você não passou pelos graus, então? Oi? Pelos graus. Você começou a fazer curso por correspondência, né? Sim. A gente fez curso de correspondência até chegar, mesmo depois de São Lourenço, ainda a gente recebia o curso de correspondência, até o Vidal, até a gente passar para a série interna, daí, né? Mas passamos assim, que nós fomos para lá embora. O comandante Vilas Lobo achou que a gente poderia ir, quando eu vou levar vocês, e aí passamos depois, fizemos a reunião mística, lá, Coronel Aldo, a Abigail, foram nossos padrinhos, e a gente ia toda noite, até penso hoje, toda noite na casa do professor, e o professor sentado, só dando revelação. Aí que depois o Vidal veio, ultimamente, para Campo Grande, né? Para Campo Grande, ele veio aqui mesmo. Ele esteve aqui mesmo. E para São Lourenço, e ele ficou morando lá, então ele era o mordomo do templo, aí atendeu o tempo todo, até ficar doente. Porque atualmente a gente vem uma vez por semana, vem assistir aula de o professor exigia todo dia. Todo dia, era segunda, terça, só tinha algumas falhas, né? Porque era peregrino, mas moça na hora, né? E depois, quando nós começamos aqui, foi peregrino, era um pouco. Mas tinha irmãos valorosos aqui, que era o Angeline, os Petengil, eram irmãos que lutaram, ajudaram bem também, né? Naquela época. E a gente veio assim, nunca abandonou. Eu cadastrei no Sátiva mais ou menos 150 pessoas que colaboraram aqui, né? Porque a gente vê nas atas, né, o nome das pessoas, todo mundo lá, cadastrado no Sátiva, Petengil, né? Todos eles, nossa, tudo, tem mais de 150 que eu catei as atas das várias reuniões que tinham, né? Aí eu ia cadastrando todo mundo no sistema, no banco de dados da eubiose, porque senão ia se perder mesmo, né? Porque nem sabia que a pessoa passou pelo departamento. Era assim, a gente reunia primeiro na Antônia Maria Coelho, né? Isso. Mas tudo era muito difícil, né? Que todo mundo novo, lutando pela vida, trabalhando, então não tinha muito tempo, né? E a gente
fazia esse tempo que eu, dando as aulas o dia que pudesse, né? Quando o Vidal veio aqui, a Margarida Estrela veio, né? A Margarida, né? Foi... Ela veio junto com o Vidal? Eu falo por Valmir, falava, né? Minhas dúvidas, eu não lembro da Margarida Estrela aqui, conheci lá em São Lourenço. Eu sei. Porque mas ela, o professor, tem a carta do professor. Tem uma carta do professor que ele fala, eu vou mandar o Vidal e a Margarida Estrela para instruir vocês. Exato. Mas o Vidal tinha muito carinho por esse departamento daqui, porque ele sabia que ele era uma pessoa que, diretamente ele, né, sempre mandando promovendo série Peregrino, tudo. Então ele tinha assim ele adorava, só que ele gostava quando ele tinha uma boa lembrança nossa daqui, né? E eu tenho essas cartas lá. Inclusive. Porque na época o professor queria algum movimento em torno do Roncador. Não tinha nada. Não tinha Cuiabá, não tinha Brasília, não tinha Chavantina. O único grupo que estava perto do Roncador era a Campo Grande, que fundou em 59. Não, ele falava, não tinha esses templos, né? Nem de Taparica, nem do Roncador, né? Tanto que tem essa carta que ela está falando que o Valmir não leu, senão que o professor pedia para ele acompanhar a expedição Roncador Xingu, que ia até Chavantina, e o professor pediu para o Valmir ir junto, né? Com os Vilas Boas, né? E aí você ia andar de tropa de burro. Mas o Valmir não viu a carta. Porque se ele visse, pronto. Não, era que no Mata Machado ia passar aqui para o Valmir ir junto. E o Mata Machado não veio. Não veio, né? Não. Então, esse Mata Machado é de Cuiabá. É, de Cuiabá, né? Eu não cheguei a conhecer o Mata Machado. Senão você ia fazer parte da expedição Roncador Xingu, só isso. Que o Valmir iria, não tenha dúvida que o Valmir iria. Não tenha dúvida que o Valmir iria. Mas... É que ele não leu a carta do professor depois, é que ele foi interessante. Não, eu acho assim, ele ficou esperando o Mata Machado, né? Ficou... passaria aqui para eles juntos, né? Não passou, então... Ficou, né? Ficou liberado. Ficou liberado. Mas que é uma coisa assim, São Lourenço, como a gente veio, depois teve o ritual, né, do professor, né, tudo. A gente foi uma coisa assim que era todo dia, né? A gente, aqueles irmãos ali no templo, irmãos maiores, né? E até que depois ficamos lá até... Não deu também, né? Para ficar muito tempo, porque ela não tinha... Eles fizeram fazer essa parte de medição de terra, né? Ele media, até chegou a fazer um loteamento lá, com Alcides Laje. Mas não acharam o espaço lá, né? Tiveram que voltar para... Não, é difícil, né? São Lourenço. Ainda mais menina, né? Você não entra no... Você queria falar, Elaine? Sim, nas reuniões com o professor... O que a senhora percebia, assim, da presença dele? Que ele... Do professor? Que ele gente, assim? O professor... Aí muita gente achava que o professor como fosse um pastor, né? Não, o professor era um ser diferenciado. Ele ficava sentado ali, numa poltronazinha, simplesmente vestido. E as pessoas, primeiras vezes, assim, eu quando olhava, o professor, ele olhava assim por cima, né? Quando dava comigo, eu levava um susto. Eu sei toda vez, mas ele era assim, não era uma pessoa comum de chegar e ficar conversando, né? Não, o professor, ele ficava dando ensinamento a todo mundo. E os Ferreira, aqueles outros irmãos mais adiantados, ficavam escrevendo as revelações. Daí escrever esses livros, né? Que daí, tanto que aquilo depois tinha que ser compilado tudo, porque as palavras eram jogadas, né? As revelações, ele falava tal coisa, a política, isso, e então o pessoal está aproveitando, né? Mas ele não era uma pessoa assim, comum, que a gente olha que conversa, não. Ele estava sempre sentado e muito atencioso com quem perguntasse para ele as coisas, né? Mas o pessoal respeitava, né? Ninguém... Era pedido para a gente, ninguém. E a gente só teve
assim, uma vez com o professor, quando ele estava em São Paulo, que ele já estava doente, a gente foi a São Paulo, e lá tinha o irmão, como é que chama, cara? Da DIRS, doutor Oswaldo D'Agostini, e nos lembra. Mas tenta olhar para mim. Eu não sei o tempo. Aí que a minha memória tem, não lembro dele. Aí a gente foi num desfile de moda no fundo da casa da dona Helena, para assim, angariar fundos. O professor, ele, se não ajudasse, ele não era a pessoa que saía atrás de dinheiro, não. Ele não ganhava nada, né? Ele não tinha um cargo. Ele dependia dos irmãos, assim, até, né? Aí a gente foi, estávamos lá nesse desfile, e o pessoal, tinha uns irmãos lá na sala, e nós estávamos sentados lá numa sacada, assim, uma varanda que tinha. E lá pelas tantas, quase 1h da manhã, os irmãos foram saindo lá da sala, ficou só o professor. O desfile lá de moda, ele ficou... Era um desfile de moda da mulher do Galvão. A mulher do Galvão que organizou para ganhar dinheiro. Depois ele casou com a Tirsa, né? E o Galvão foi um elemento engraçado, eu acho que ele esteve aqui também, né? Galvão? Não sei, acho porque que ele era em São Paulo. Um viajante, e ele foi muito assíduo, muito amigo do cunhado do Valmir, né? E não, que daí nós vamos, você anima lá na sala, para nós conversarmos com o professor. Eu falei, vamos, né? Eu e o Valmir, sentamos assim, ele conversou com a gente, tudo, mais com o Valmir, né? E eu nem lembro direito o que a gente conversou. Quando a gente levantou para ir embora, ele levantou também, né? Junto. Aí o Valmir falou, professor, não precisa o senhor levantar, fica sentado. Aí nós despedimos dele assim, mas ele foi com a gente até a porta. Chegou na porta e o Valmir falou, professor, está dando um chuvisco, o senhor não podia entrar. Aí o Valmir pegou a mão do professor, despediu e beijou. E eu fiquei assim, saber se beijo ou não beijo com ele. Aí ele pegou minha mão e deu um beijo. Porque eu acho que ele viu mesmo atrapalhada, né? Porque dá aquele medo na gente, né? Aí ele pegou. Foi a última vez que a gente viu o professor ali, né? Depois a gente veio embora e ele faleceu, né? Mas, você que é Biose, o caminho assim, a gente foi muito bom, esse tempo que morou em São Lourenço, foram 1 ano e meio, parece, mas foi uma escola, porque toda noite a gente estava lá na casa do professor, né? E ele dando os ensinamentos. E, então, quer dizer que a gente estava numa escola iniciática mesmo lá dentro, né? Aproveitamos, foi muito bom e deu um alicerce muito bom para a gente, né? Para mim, eu era 20 e poucos anos, 20 anos, eu me alicercei, né, o Biose, eu nunca abandonei, porque eu não achava, tive que é um estudo que não tem um fim. Uma coisa que você está estudando a cosmogênese dentro da antroprogênica, dentro da cosmogênese. Então, é uma coisa difícil, né? Um estudo que não tem começo e nem fim, né? Então, a gente é muito, acho que assim, uma coisa que a gente, é uma escola iniciática mesmo, né? Mudanças de comportamento, né, da gente. Eu acho isso me ajudou muito a gente. Lá em São Lourenço, uma boa recordação do amparo que a gente teve, né, quando foi para lá. E só continuamos. Porque aí vocês voltaram sem nada, né? Porque foram lá, tudo que vocês tinham, vocês gastaram. Nós estávamos gastando a nossa economia, nada, né? Aí que o Valmir falou, a economia de vocês foi. Na hora que acabar o nosso dinheiro, falei, vamos voltar. Aí que voltamos, aí viemos para cá. Aqui ele estava trabalhando com medição de terra. Aí nós fomos para... Daí que nós... Para ele entrar na política, nós fomos... Tinha que limpar o nome dele lá, né? Tinha que se candidatar. Mas o sogro, o pai dele, era tudo político. O pai era presidente do PTB, assim, o meu sogro do PSD. Então, só que era meio inimigo naquela época, os partidos. Só que o Valmir amenizou, porque... Né, eu era mulher do filho do PTB, ele do PSD, só tinha que, né, me dar certo. Mas voltou para Mambaia justamente para ele retomar a prefeitura, porque é mal, né? Porque ele ficou desagradável uma renúncia, né? Nunca cai bem, né? Então ele estava.
Dona Nelly, a gente tem uma vasta documentação aqui, né, daquela época, né, quando a gente nem chamava Eubiose ainda, né, era Casa Capitular da Sociedade Teosófica Brasileira, né? Então, a gente vê também aquelas cartas que tem comunicação entre São Lourenço, às vezes Vidal falando com vocês, né? E ele falava sempre de um carinho muito grande com o departamento de Campo Grande, né? Nossa! Um carinho assim com Mato Grosso, com Mato Grosso do Sul. Não, você precisa ver as cartas. A hora que vocês forem pegar essas cartas, vocês vão ver. Ele tinha que ele dizia que aqui ele seria um sistema menor, né? Não. Teria também, né? Agora não citou. Que é Campo Grande aqui, no Mato Grosso, seria um dos sistemas menores, né? Então, a gente... Inclusive essa carta, que quando o Valmir veio lá de São Lourenço, ele veio muito chateado, né? Porque vocês não conseguiram ficar lá. Né? Não, foi muito triste a gente ter que voltar, ir embora, né? Voltar, né? Só que a gente nunca abandonou e a gente ia julho, e no final de fevereiro, a gente nunca deixou de ir, né? Aí por isso que tem uma carta, o professor mandou uma carta para o Valmir, né? Dizendo para ele, Valmir, o lugar seu é aí, não fica. Não, ele falou, como que ele pôs ali, embora ele tivesse, assim, achando que não falta do Valmir, mas você vai ser muito mais útil aonde você está. Que é aí que ele falou nos pequenos sistemas. Que o Campo Grande é um sistema geográfico, né? Que a gente sempre trabalha com uma cidade central e 7 em volta, né? Cada uma num planeta, né? Então ele falou, Campo Grande é um sistema geográfico, 7 cidades em volta. Fica aí que o Valmir ficou mais tranquilo, né? Que o próprio professor falou, não fica chateado não, Valmir, você onde você está, né? Porque é o melhor lugar para você, fica aí mesmo. Que o Valmir seria mais útil aqui, né? Do que lá. E eu mais ou menos usei essa mesma carta para mim, né? Porque eu também estou nessa linha, melhor ficar aqui mesmo. Porque falou, melhor eu já fico aqui. Vocês aqui, depois você vê, o departamento hoje em dia está muito bom, né? Brilhante, agradecendo aqui, né? E a Cristina, os dois. A gente, eu acho assim, que o nosso departamento tem muita força, perto de outros que eu vejo, né? Aqui é uma turma nova, né? Interessada, e vamos indo, né? Vamos que vamos, como dizem, né? Porque aqui não se está procurando um negócio, uma coisa, procurando uma evolução, né? Uma coisa séria, sagrada e necessária, né? Os caminhos também valem à medida que as pessoas crescerem, né? É uma mudança de comportamento mesmo. Na época que a senhora teve lá, ou antes, ele precisava atrair gente para ouvir, né? E para isso quando ele estava nessas reuniões, porque ele fazia revelações, ele tratava de coisas maiores, de teosofia, de destinos, ou ele dava, às vezes ele também tratava de coisas do cotidiano, atrair as pessoas, cuidado com isso, cuidado com aquilo, vai acontecer, fazia previsões, vamos dizer assim. Ele fazia previsões também, mas ele tratava de questões iguais. Olha, iguais porque é o seguinte, para ir ver o professor, para ouvir as revelações dele, precisava ter série interna, né? E tinha os irmãos mais dedicados, irmãos como as colunas, e gente ali do Rio, tinha uma porção de pessoas, todos já irmãos maiores, antigos, desde lá do Rio, né? Então ali ele dava, mas ele não dava ensinamento assim, chegando não, o professor para chegar não era assim, né? Nele. Ele ficava sentado, dando revelações para outros irmãos maiores. E eu estava escrevendo ali, que hoje em dia depois, porque ele ia tirando os conhecimentos, né? Não é que ele ia dar uma aula, não. Ele, assim que ele estava falando uma coisa, às vezes ele falava uma política. Então, as pessoas depois tinham que coordenar aquilo tudo, fazer que são as lições hoje, os livros, né? Que tem aí, são tudo assim, né? Porque ele não era um ser assim, comum. O professor não era. Era uma pessoa assim que você tinha um certo, eu principalmente, não digo, né, um respeito, e que bom, a gente não chegava nele conversar, chegava assim, ele dando os ensinamentos, né?
Não tinha uma pessoa chegar, muito difícil. Eu acho que o Valnei queria perguntar, queria falar, se tinha fenômenos, é isso, Valnei? Ou previsões. Pelos nossos estudos aí. Como? Ele está falando das previsões que o professor sempre falando. Sim. Isso tudo ele ia jogando e ia falando. Mas também escrevendo, né? Assim, eles falavam, assim, eles iam escrevendo, né? Política mesmo, às vezes ele falava na política, mas também tinha que, né? Eles citavam política, o pessoal já escrevia, né? E assim, ele não dizia hoje faz, não. Ele ia falando, né? Dá nas revelações, né? Aquela maneira ali, você vê. Não é uma coisa fácil de... Esses políticos frequentavam a casa do professor. O Ademar de Barros, Dona Leonor frequentava a casa do professor. O Juscelino Kubitschek. Juscelino, né? Juscelino, uma vez, ele estava passando na rua ali, ele viu o Hélio ali no meio do povo, o Juscelino foi lá cumprimentar o Hélio, né? O professor, inclusive ele tem uma comenda, né? A sociedade deu uma comenda para o Juscelino Kubitschek, né? Inclusive você vai lá no museu lá em Está na Darana, né? Está na Darana, né? Tem, mas tem a comenda dele, está lá, você vai no museu de Brasília, está lá a comenda da Ordem do Santo Grau. O professor, no começo, ele apostava no Ademar de Barros, né? E o Jânio Quadro, ele falava assim, Ademar de Barros. Foi a época que a gente estava lá, né? A época era o Jânio Quadro. O Jânio Quadro, ele fazia muito... Ele fazia uma oposição muito grande, Jânio Quadro, né? Aí o professor sempre falava. Estou falando porque você falou, se ele tratava de política, você pode pegar as cartas dele, ele está sempre falando do Ademar de Barros, né? Do Jânio Quadro, que ele falava que era o cascão do quarto senhor, o Jânio Quadro ligava para ele, xingava ele no telefone. Eu não tenho acesso às cartas ainda. Pois é, não, mas é o que a gente está falando aqui. Dona Eli, a senhora não contou a história ainda como é que o seu Valmir conheceu o Biose lá no Rio de Janeiro, né? Como é que o seu Valmir conheceu o Biose lá no Rio de Janeiro? Essa história é boa. Não, foi aqui. Foi aqui? Ele foi para o seminário, ele sempre gostou de religião. Foi para o seminário da Batista, no Rio, lá na Tijuca. Aí chegou lá, ficou, não sei se ficou 1 mês, 2 meses, mas ele não gostou, assim, uma coisa lá dentro, né? E ele saiu e veio para cá. Chegou aqui em Campo Grande, isso foi em 44. E veio a Angelina, casada com a prima dele, por sinal que morava aqui, né? Aqui pertinho. Aí o Angelina, ele chegou e falou, você não está no seminário? O Valmir falou, não. Pastor, eu fui, mas não gostei. Aí ele falou assim, já sei o que você quer, eu tenho para te dar. Aí o Valmir foi até bem grosseiro, falou assim, olha, Angelina, você não tem nada para me dar, porque eu não estou procurando mais nada. Ele falou, não quero mais. Aí o Angelina falou, toma esse papelzinho. Se você gostar, você guarda, interessa depois. Se você não gostar, você amassa e põe no lixo. Aí o Valmir foi ler, disse que leu, até que daí ele resolveu voltar no Angelina, né? Era parente, né? Era casado com um parente dele. E o Angelina entrou na eubiose aqui em Campo Grande, que ele descobriu a eubiose, em 1939. Por uma pessoa que veio aqui, ele falou nome de um laboratório. E eu escrevi achando que é o nome de uma pessoa, mas eu acho que não foi. Ele, como ele era das farmácias, eu acho Vital Brasil. Vital Brasil era um laboratório na época, né? Então, eu acho que a pessoa que veio aqui era desse laboratório. Em 1939 ele entrou. Mas ele foi mesmo assim, ele era muito reservado, o Angelina, né? Tinha a vida dele, assim, bem quieto, dava as aulas dele, tudo, mas não entrou muito no departamento, né, de trabalhar, né? E a Palmeiras em 39, e daí que de 42 ou 40 que ele entrou, né? Que ele escreveu o Vidal. Entrou como correspondente. Aí que eu ia filiar, né? Aí começou as aulas. Eu acho que dei todas aqui do departamento, né? As aulas. Quer dizer, ele teve contato com a eubiose em 42, 40 que ele se matriculou como aluno de correspondência, né? O Vidal começou a dar material para ele. Sei que foi em 40.
Bom, eu não... É muito interessante, né? Porque é tudo muito difícil naquela época, né? Hoje a gente tem internet, consegue não tinha nada, nem gravador, hein? Nem gravador tinha. Quando apareceu um gravador lá na sede, uma pessoa com um gravador para gravar o professor. Nossa, foi uma coisa assim muito fantástica, né? Ele não precisou estar escrevendo, ele estava gravando, né? Mais fácil. Quando nós estávamos aqui em Campo Grande, era tudo por correspondência, conversando, fazendo perguntas. Tinha uma pergunta, a gente vê nas cartas que recebiam, fazia uma pergunta e via a resposta depois de um mês daquela pergunta que fazia. Exatamente. E depois você viu a reunião todo nas cartas também, né? A gente chegou a dar aula até na Cacique, aqui, tá? Como é que diz o negócio de terras ali? Tá. Eles davam aula aí, nessa sedezinha, que era na Rua do Aquino. E dava aula lá. Em Angeline? Castro e Angeline. Angeline, Castro e Angeline. Foram batalhadores, né? Aqui. Mas eu não lembro mais muita coisa, muito assim. Eu sei que depois, um dia nós estávamos no templo, lá tínhamos saído do ritual e o Vidal veio e falou, olha, corre lá, coloca o paramento de vocês e voltem aqui. Aí eu vou ver o que será que a gente... Né? Aí o professor fez a União Mística. Em São Lourenço. Em São Lourenço. Estava o Valmir, nós e um outro casal. Aí ele e mãe Helena fez aquela união muito bonita, todo aquele ritual. E dali a gente... Bom, já estava na série interna, né? Automática, né? Ele falou que de repente o professor fez a união deles, né? Do você, Valmir e do outro casal e mandou ir para o templo agora. Vai lá que o professor está lá. Coronel Aldo foram, e a Bíblia foram nossos testemunhas. Eles foram e aqui teve os padrinhos, não é testemunhos, padrinhos, né? E sim, a gente foi tocando o Biose do jeito que pôde. Essa construção dessa sede, que ela foi inaugurada com 80 e pouco, quanto que ela foi inaugurada? Essa sede aqui, a prédio, vocês compraram o terreno, era uma chacrinha aqui, Clementino, Castro... pena que não comprou mais, que tinha sido fundo, estava à venda também, né? Aqui não tinha, né? Mas quem comprou aqui foi o Castro, Angeline... Clementino. Mais uns também que eu não lembro. Clementino. Clementino, Podemos esquecer do Clementino. Quem fez esse projeto aqui foi o engenheiro sobrinho da comadre. O Carlos. O projeto foi do Carlos. Carlos? Carlos da Jane. Da Jane. Sim. Ele doou aqui qualquer coisa para cá. Não sei o que ele doou. O que foi? Ele fez o projeto. Ele que fez, o Carlos fez o projeto. O prédio. Ele que fez o projeto aqui do prédio. Engenheiro, exatamente. Foi ele que fez. Ele doou qualquer coisa para cá, porque ele tinha uma construtora, uma coisa assim. E a gente corria muito com o tal do livro de ouro, né? O livro de ouro. Sim. Nós saíamos, lembra? Lembra que a gente foi na Nilda, do Lúdio? O Lúdio era prefeito, né? Aí ela deu o quê? R$1.000 na época? E pediu desculpa. Isso foi um dinheiro para nós, foi o máximo. E ela pediu desculpa, porque ela falou muita coisa que ela atendia. Era mesmo, de fato. O Lúdio era prefeito. Prefeito, depois voltou a ser prefeito, né? E ela pediu desculpa, falou, nossa, a maior contribuição que a gente teve foi a dela, né? Foi inaugurado aqui em 84. E a gente pedia mesmo, e a gente tinha coragem, né? Saía nas casas. Era eu, você, Maria Emília, né? E a Helenise também não. Passar livro de ouro não é fácil, não. Você pode levar uma situações assim meio constrangedora. Tinha gente que não recebia bem, não. O pessoal não telefonema, né? Sei que é sério. O biota é muito bom, mas tem que saber, tem que ter firmeza, né? Senão, é uma escola que exige muito conhecimento, né? Você estuda todos os reinos, os elementos, tudo, né? Quer dizer, que dá como a gente fala, é uma faculdade, uma universidade aberta, né? Que ensina de tudo, né? Então, a gente está aqui para aprender, né? Embora isso vai depender do grau evolutivo de cada um, né? Uma coisa bem pessoal, a evolução, né? A gente tem que
Aqueles que gostam já trazem a essência lá, como a gente diz, como é que é o nome? Quando a pessoa já traz o possível. E vocês tiveram algum problema com a igreja ou não? Não. Nunca teve. Só essa vez que denunciaram ele lá, mas fora disso, nunca. Não tivemos. E depois aqui veio os irmãos que vinham dar aula aqui. Veio o seu Benedito, o Jefferson lá do Rio, Lucila, todos já morreram, eu acho. Quem mais tinha outra pessoa? Roberto. Hã? Roberto Lucila. Até o seu Enoque esteve aqui, que era lá do Rio. Mas a igreja aqui nunca perturbou, nunca um padre no sermão falando que vocês são filhos do demônio. Não, nunca perturbou. Agora lá até... Mambai também? Mambai, que é a cidade menorzinha, tinha algum problema com a igreja na Mambai? E a Mambai tinha algum problema com a igreja também lá? Não, a Mambai tinha um padre que quando o Valmir, nós fomos fazer testemunha do casamento, e ele não quis aceitar o nome do Valmir. Mas aí estava o Pereira, que era coronel, que vocês conheceram bem. O Pereira era também testemunha. Ele foi lá, falou, o padre estava sem batina, ele falou, vai vestir a batina agora e vai lá ser testemunha do casamento. Quer dizer, porque o Valmir era maçom e frequentava essa outra religião, não era católica. Né? Mas esse padre depois até ficou amigo, né? Ficou amigo, né? Os caras não aguentam. Não, mas ele foi engraçado, porque esse padre, quando nós morávamos lá, tinha um desses que vieram como é que diz, da guerra lá do Perón, o Antônio Delgado. Era um cara super inteligente, mas estava fugido do Perón lá. Do Paraguai, né? Chegou assim, muito mal de situação em Amambai. Aí até que foi aluno do Valmir, que o Valmir foi diretor também lá, né? Da escola, né? Aí ele levou o Antônio Delgado lá para o Valmir e falou, olha, ele está precisando de necessidade. Aí o Valmir pegou, como ele tinha aparelho para medição, e o cara era agrimensor. Ele deu os aparelhos emprestou para o cara para ele trabalhar ali, né? E fomos fazer uma visita até. Aí o Valmir ainda falou nele, não desce aí, porque é muito simples, eles vão ficar assim, preocupados da gente. Bobagem, porque prefeito é uma coisa que é prefeito. É porque ele era prefeito, né? Era prefeito, ele não podia. E aí ele ajudou esse rapaz, o Antônio Delgado, né? Mas perseguiram ele por causa do comunismo e ele pegou cadeia aqui em Campo Grande. Esse cara aí. E o Valmir pegou uma carta, não tinha dúvida, tinha um coronel aqui, muito amigo dele, do Valmir. Ele escreveu uma carta para o coronel contando a vida do Delgado. E metendo a ranca no padre. Eu não sabia dessa carta. Você não sabia? E essa senhora, eles tinham por nós assim, uma gratidão, né? Muito grande pelo Valmir, que até chegava, beijava até a mão do Valmir. E o Valmir não gostava muito que beijasse a mão dele. Ele chegou, e agora veio ter um desembargador aqui, o Neri, escreveu um livro. E a mulher do Delgado, em gratidão com a carta do Valmir, está num livro. Eu falei, gente, bem que o Adentor já morreu. Você já pensou? Tudo que ele escreveu na intimidade daqui, eu não sei como. E ela guardou a dona, não lembro quem, putz, tem o nome dela. E ela guardou a carta, só que publicaram, esse desembargador está aí. Publicado no livro é Jesus, agora já está. Mas o padre já morreu, mas nós inafrou o padre e soltou o Delgado, né? O coronel lá. Soltou o Delgado e ele foi muito grato até o fim da vida. Mas eu sei que a gente tem que ser. Ele tinha conhecimento, né? Valmir como prefeito, né? Ele tinha conhecimento com os militares. Ele é prefeito político e coisa. Política, o sogro dele, o pai dele, tudo era de partido político, né? É isso. Agora o professor dava uma revelação toda noite, eu não sei como que ele não cansava, né? Talvez cansasse, mas não podia nem descansar, né? Porque o pessoal estava todo mundo à noite lá.
Então, o pessoal não podia. Depois o professor começa a escrever a máquina, né? Depois, o ouro chegou a registrar na Biblioteca Nacional 10 mil páginas, professor. Registrar na Biblioteca Nacional, autoria, né? 10 mil páginas, o ouro. Ele falou, vamos registrar essas coisas aí, porque senão qualquer coisa, né, vai perdendo. Daqui a pouco é domínio público, qualquer um fala aqui, né? O ouro conseguiu registrar todos os mantras, os 10 mil páginas que o professor escreveu, está tudo lá na Biblioteca Nacional, né? Só que ele nem colocou em nome do professor, porque senão já estaria em domínio público. Personalizado. Botou em nome, ficaram como autores os 3 filhos, Serena e Jefferson, porque aí você tem mais um tempo, né, antes de cair no domínio público, você tem mais uns 60 anos. Se ele registrasse o nome do professor, as cartas, já estaria em domínio público. Então o ouro teve essa coisa, vamos registrar em nome dos 3 filhos. Perseguiram o professor, né? Perseguiram muito ele, né? Agora. Esse Jean do Quadro era um que não gostava dele. Porque ele apostava no Ademar de Barro. Não, mas antes disso, eu acho. Agora, você viu o livro do Vidal, que eu te dei para você lá, né? Que ele estava escrevendo sobre a vida do professor. Só que ele faleceu, então ficou incompleto o livro, né? O Vidal. Mas... A senhora tinha esse livro? A senhora tem esse livro? A senhora tem esse livro do Vidal? Não chegou como... Está aqui com vocês. Está com a gente? Está aqui. E ele está xilografado que o Vidal estava fazendo? Não, agora, aí até a Liane, que era secretária depois, ultimamente, né? Ela falou que não... Ele não chegou a completar, ela também, né? Ele faleceu, quer dizer, ela parou com o livro. Ele ia falando que já estava doente, né? Bem doente. E ele falando, e também assim, né? E ela escreveu. Só que, tá aí esse livro, tá aqui com vocês. Genealogia, o homem secreto. Secreta de um homem, o homem vida secreta, o homem misterioso. Tá aqui, né, que eu dei. Não sei, acho que não, Bob. Ele está lá na sua casa, nós vamos visitar você de novo. O ouro já passou 2 vezes na casa dela, já deu uma limpa em 2 visitas que o ouro foi. Só se o Jorge. Não, mas o Jorge não levou. O Jorge, ele foi lá, a gente foi, chegamos daqui do templo, a gente foi para... Bom, agora você o que vocês vão comer? Então, o Jorge estava parando em casa, né? E eu falei, não, o Jorge falou, não quero comer nada, mas você pode ir dormir, que eu vou ficar aqui mexendo no pote. Eu falei, pode. Gente, ele mexeu em tudo, os papéis, e arrumou os livros para mim, e achou 3 livros, ele levou, né? Não tinha nem mas isso foi mais interessante, essa maneira. Eu nem sei se foi certa. Porque era assim, quando o Valmir subiu do departamento aqui, tinha o William Brando Prazera, você chegou a falar esse nome, que ele era casado com a Isabela. Já vi. Bom, e depois ele morreu, a Isabela ficou de biblioteca, você deve ter visto lá em São Lourenço. Vocês mesmos viram, né? A Isabela. Aí, o que eu fazia? Eu pedia para ela as revelações, que não era muito para dar, mas ela era tão boa, tão ligada ao Valmir. Eu ia lá, como é que ele tem que ficar? Na livraria, né? Da Xerox, tinha que... Você leva, mas você fica lá. Cada página por página, não deixa nada que é Delviose lá. E esses livros aí foram feitos assim, que eu quero entregar. Porque inclusive o Ouro falou para mim, eu já passei 2 vezes lá, mas passa lá mais uma vez. Não, passa lá com calma, uma hora eu vou chamar vocês, vou entregar tudo aquilo, porque é uma responsabilidade. O meu Jorge falou, Nelly, você não sabe o que você está com essa responsabilidade aqui. Falou, isso aqui, Nelly, isso é muito grande. Eu falei, então eu vou entregar. Eu e o Paulinho, todos os livros. Olha, eu vou marcar um dia e vocês vão lá e vocês pegam esses livros. É uma responsabilidade. Já sobrou 2 visitas do Ouro, uma minha ainda sobrou lá. Aquela visita de vocês encheu o porta-malas. Nós pegamos os livros de revelação que ela falou do
Panzera, né? Tirava cópia para ela. A Isabel. Muito amigo dela. Mas ela era muito amiga do Valmir. E o Valmir assumiu o departamento aqui. Aí e ela não tinha revelação. Por trouxe. isso que ela deu, porque o Valmir estava à frente do departamento. Lógico que ele ia precisar de revelação para os irmãos maiores. Quando passasse para a série interna, como é hoje, né? Vocês têm por série, Manu, Yama, Caruna, Citarô, né? Mas eu enchi o carro do Paulinho, né? Nós enchemos um carro de revelação e trouxemos aqui os livros que ela tiraram a cópia lá em São Lourenço, tá tudo aqui. Ela ficou na casa dela, aquelas séries do Vidal, coisas assim, coisa dela, ela ficou, mas o que tinha assim mais assim. Mas ele mandou. Agora esse livro do Vidal ficou lá, não trouxe não. O Jorge levou também, né? Dá uma pesquisada. Nunca se sabe. Você levou. Não está completo. Só se o Vidal. Porque não está completo o livro dele. Eu sei. Ele morreu antes. A gente precisava ler mais de uma visita lá, viu? Não, mas eu quero. Vou marcar, né? Eu falei para você. Avisa o dia que você for, vou caçar. Marcar, vamos lá. Junto. E eu vou entregar todos aqueles livros. Viu? Que na minha idade, eu falei, daqui a pouco posso dar um tchau e os livros lá, né? Não, eles ficar com parentes, normalmente eles vão jogar fora. Ninguém vai ganhar. Você não acha aquela revelação tão complicada, tão difícil? Não dá menor valor, não é um romance, né? Então mas acho que é isso. Lendo aí na biblioteca, todos os irmãos ganhando rival. Já tentamos fazer no sábado, o Peixoto vinha aí todo sábado para abrir a biblioteca um tempo, né? Aí o pessoal não veio, né? Não desistiu mais. Aí... Bom, olha, eu não tenho quantas coisas para falar, porque eu já esqueci também. Né? Qual conselho que a senhora daria para quem está iniciando a eubiose? Oi? Qual conselho a senhora daria para quem está iniciando a eubiose? Para entender? Para iniciar. Quem está iniciando? O que você puder falar para alguém que está iniciando? Olha, eu acho assim, que a pessoa que entra numa escola iniciática, a começar, que ela tem escândalos, né? Se ela não trouxesse com ela isso, ela já não procuraria uma escola iniciática, né? Então, essas pessoas, elas sabem o que é? Estudar e procurar evoluir, mudanças de comportamento, porque a vida, como dizia o professor, né? Nós viemos da unidade para a multiplicidade. E aí a gente vê, o que é multiplicidade? Olha bem, no caso tem os filhos têm coisa, então vai, como é que te diz? Não sei explicar bem, mas depois disso aqui, os que evoluíram, os que não evoluíram, nada se perde, né? Todo dia vai um dia, eles vão. O senhor Benedito Tempo me falou, não se apresse nele achar que aquele mendigo, nós temos que esperar ele lá no plano, até meio chocante. Mas dá o tempo, porque ele está cumprindo uma missão. Às vezes ele está ali, naquela encarnação de mendigo, mas não é um mendigo. Ele está sofrendo uma reação de um karma por alguma razão. Por isso que a gente tem muito cuidado, né, com essas pessoas. Eu me cuido muito assim que eu vejo, porque eu sempre falo, não custa dar um sorriso, porque eles vêm alegres, porque não sabe ler quem está ali. Quem está ali, né? Então, aí depois que ele falou dessa unidade, vamos para a multiplicidade. Vamos para a multiplicidade, né? Aí voltamos à unidade, né? Então, que essa unidade do céu está em todo mundo, né? Ela está e estudar, né? Estudar depois que você... Para que você... Como é que te diz? Isso fazer parte de você, não precisa se preocupar. Porque você já estuda, automaticamente você lê sobre eubiose, você se interessa, e isso vai mudando a gente, estado de consciência, né? E olha, eu sou sozinha, eu poderia ter minha vida, o marido morreu, era ele e tudo, mas a eubiose me deu muito suporte, viu? Muito suporte, ela dá muita força, ela dá compreensão da gente, do que a gente está fazendo aqui, por que nós estamos aqui, né? Esse grupo aqui. Alguma coisa em comum tem, né? Senão não estaríamos aqui, né? Então a gente tem que ver isso aí. Então nós somos um pequeno universo, né? Tudo que existe no macro existe no micro. Porque a gente tem que, né, trabalhar essa parte.